E aí eu gostaria de convidar a Flávia, né, para falar um pouquinho a experiência dela, porque ela sendo professora de dançarina, professora de pilates e outras coisas mais, eu vou deixar ela para falar por si. Bom dia. Bom, eu sou bailarina, né? Sou instrutora de pilates. Hoje em dia, na verdade, eu sou professora de tai chi aqui. Mas eu cheguei aqui com muitos problemas assim de saúde, nem sei qual que eu devo falar. Os mais importantes. Bom, quando eu vim, eu tenho 3 hérnias de disco também. A primeira já foi logo uma forte, assim, com 19 anos. Depois eu tive mais 2 na cervical. Então, eu tinha muita dor de coluna, que irradiava muito para a cabeça. Tinha umas crises de enxaqueca fortíssimas, assim, de ir para o hospital, tomar injeção para dor, e aí volta no dia seguinte para a sala de aula, e dança, apresenta, e massacrando em cima dessa dor que me atrapalhava realmente, assim, muito. Tomava muito remédio. Às vezes eu tomava o remédio já antes de doer para poder trabalhar durante o dia, sabe? E aí, nessa época também, assim, que estava muito sério esse problema, eu tive uma série de infecções urinárias. Então, era recorrente. Eu cheguei a tomar, assim, todos os tipos de antibiótico que tinham. Então, meu médico trocava de antibiótico, eu trocava de antibiótico. Isso foi me enfraquecendo muito também, né? Então, minha imunidade foi baixando muito. Qualquer coisa que passasse perto eu pegava, né? Gripe, virose e tudo. E aí ele começou a pedir uns exames assim de ultrassom para ver se eu tinha alguma coisa nos rins, porque era uma coisa que não sarava e era uma dor que eu assim, não sabia mais o que fazer. Durou alguns meses isso, né? E junto com isso eu estava com síndrome do pânico também. Então era um combo de coisas assim que estava dificultando muito a minha qualidade de vida. Uma outra questão que eu tinha também era um problema nessa articulação, que eu perdi o disco articular desse lado. Eu achava que isso também contribuía muito para minha dor de cabeça. E aí, a primeira vez que eu vim fazer acupuntura, o professor me alertou que, o começo é difícil, você tem que ter paciência. E eu não tive essa paciência. Foi realmente muito difícil de fazer, porque como eu estava com a energia muito bagunçada, esse processo inicial foi pesado demais. E aí eu tinha que cumprir apresentações e tal, e não consegui ficar no tratamento. Falei, não, isso não é para mim, desisti. Quando passou um ano, eu estava muito pior, claro, né? Porque eu não tratei e ainda continuei fazendo tudo de errado que eu vinha fazendo. Uma outra coisa que eu tinha muito era, eu tinha uma raiva, assim, tinha uma irritação permanente, eu acordava irritada, tudo me incomodava. Eu morria de frio o tempo inteiro, eu punha várias meias no pé para fazer aula, assim. Enfim, vários sinais de que minha energia realmente estava muito ruim. E aí, depois de um ano, eu voltei. Eu deixei de dar aula um dia porque eu estava em sala de aula com uma crise de pânico muito forte. Pedi desculpa, fui embora, fui para casa da minha mãe. Falei, mãe, socorro, não sei o que fazer. E a minha mãe já era paciente daqui, né? Ela falou, você não quer tentar de novo? Eu falei, quero. Aí eu vim, falei, não, eu vou seguir exatamente tudo que o professor mandar. E aí vim com essa determinação, assim, porque realmente não tinha mais o que fazer, né? E aí, assim, algumas coisas se resolveram muito rápido, por exemplo, a síndrome do pânico. Depois da primeira sessão, eu já não tive mais crise do jeito que eu tive antes, assim. Hoje em dia, quando eu sinto que alguma coisa pode vir, ela não desencadeia, sabe? Então, isso foi uma coisa que teve um resultado rápido. O problema da infecção urinária, assim, durou, acho talvez um mês, um pouco mais, assim, até sumir a dor. Os meus exames não tinham acusado realmente nada nos rins, né? Então, no papel não constava nada, mas eu continuava tendo aquela dor, aquele incômodo. E aí, depois de algumas sessões de acupuntura, isso foi se estabilizando. E aí teve um momento bem decisivo que eu percebi nas sessões de acupuntura, que o professor, antes de aplicar as agulhas, ele faz tuiná, que é uma massagem forte. tortura. Essa é a tortura chinesa. A tortura chinesa. Isso. Uma massagem forte. E aí ele deu aqui umas pancadas nos meus rins e foi de chorar de dor, assim, foi muito dolorido. No dia seguinte, quando eu acordei, assim, fui fazer xixi, era espuma. Assim, espuma. Aí eu primeiro me assustei, eu falei, nossa, eu tô morrendo, meus rins estão acabados, né?
Depois eu pensei, não, eu falei, eu acho que agora pode ser que tenha chegado no ponto para começar a melhorar. E aí foi o que aconteceu mesmo. Teve esse limite de chegar ali e aí depois eu comecei a sentir uma melhora realmente. Dor de cabeça, quando também fazia a massagem, doía muito. Isso, assim, minha cervical melhorou até hoje, acho que, assim, 90%. Muito de vez em quando eu tenho dor de cabeça e quando ela vem não é intensa como aquelas que eu tinha, sabe? Porque antes era uma frequência assim, uma vez por semana eu tinha uma dor muito intensa. Hoje em dia eu passo meses sem ter dor e quando ela vem ela não é daquele mesmo nível, assim. E esse problema articular aqui, eu estava fazendo um tratamento com a dentista, usando um aparelho, e ela falou, olha, o nível desse problema aí, não sei, tinha uma escala lá dos estalos, ela falou, não consigo reverter 100%. Ela falou, você sempre vai ter algum nível de estalo. Ela falou, consigo te estabilizar um pouco, mas já não garanto que vai dar para reverter. E aí eu vim também, o professor fez uma super massagem delicada. É muito educado da parte dela. Que doeu muito, assim, muito. E aí no dia seguinte estava muito pior, porque ele cutucou exatamente o vespeiro, né? O professor sempre fala que a gente precisa piorar para depois melhorar, porque você precisa mexer na sujeira para limpar ela, né? Voltei na dentista, ela falou, meu Deus, você não tinha que ter ido na acupuntura, olha como é que tá, e não sei o quê. Só que depois desse tratamento também ela conseguiu reverter 100%. Então, hoje eu abro e fecho a boca sem problema, o estalo sumiu totalmente, já deixei de usar o aparelho tem meses, assim, então era uma coisa que eu já estava meio conformada que não ia dar para resolver, porque me atrapalhava muito mesmo, eu tinha que comer maçã de garfo e faca, assim, porque a minha boca já não abria tanto, sabe? Então, isso aliviou muito. A questão da irritação foi um divisor de águas na minha vida, porque eu descobri uma maneira de acordar feliz e de viver em paz, assim, porque eu tinha uma irritação que era difícil até de eu lidar com as pessoas, né? Assim, eu sou professora e eu tinha que segurar muito minha onda, porque eu tinha uma irritação que realmente ela me incomodava num nível, assim, que hoje eu acordo feliz, tá tudo em paz, assim. Claro que, enfim, tenho mil problemas, mas é o que o Eduardo estava falando, né? As coisas continuam acontecendo, mas a maneira como você lida com elas é diferente. E essa questão do frio que eu tinha, que mudou muito, assim, porque eu vinha fazer acupuntura, mesmo no calor, eu pedia para o professor colocar cobertor, eu fazia acupuntura com cobertor, e aí a hora que ia tirar, meu pé estava gelado. Era sofrido, assim, fazer as sessões, porque eu ficava com frio, mesmo que me cobrisse, sabe? Porque eu acho que não, enfim, não circulava, a energia estava muito baixa, né? E aí, assim, hoje eu durmo sem meia, sabe? Que era uma coisa que não acontecia de jeito nenhum. Eu punha uma em cima da outra, assim. Então, de um modo geral, assim, eu parei de dançar também. Eu tive essa consciência de que eu precisava mudar uma série de coisas na minha vida que estavam me prejudicando. Eu ainda dou aula de pilates, sim, mas eu enxergo a prática de uma outra forma hoje. Assim, transformo muito e sei que cada método pode ter benefícios até determinadas páginas, assim, sabe? Que o treino de energia vai numa página além do que essas técnicas podem propor. Então, hoje eu dou aula de Tai Chi aqui, já vai fazer quase 2 anos, sob orientação do professor, seguindo muito o que ele me diz, assim, porque, de verdade, foi uma coisa que vários médicos com várias questões no meu corpo não conseguiram me orientar, porque acho que uma coisa importante é que, isso que o professor estava falando, de fazer acupuntura quando você tem um problema, mas de depois você ter autonomia para poder se manter energeticamente, né? Então, na medida que eu fui entendendo isso e pegando as rédeas na mão, assim, das coisas que eu podia fazer por mim, eu fui também fazendo melhores escolhas, né? Tentando eliminar, na medida do possível, do meu dia a dia, as coisas que eu sabia que estavam me prejudicando e tentar, aos poucos, transformar em coisas que sejam melhores para mim, e isso reflete para os outros, né? Ótimo.